O que não te contaram nos templos religiosos? Em João 5, a gente vê que Jesus está falando que o pai dele, nunca ninguém ouviu sua voz e nunca ninguém viu sua forma. Então, peraí, no Velho Testamento tem uma entidade lá, um demônio, um maligno, que ele mesmo fala que ele é mau, e ele fala, gente, e ele aparece. Então você percebe que eles estão adorando outros seres, anjos caídos que invadiram essa terra aqui e trouxeram joio junto com eles aí, tá? Fizeram joio nessa terra. É tão bizarro que a impressão que dá é que os judeus são filhos de anjo caído. A impressão que dá é essa. Eu vou mostrar nesse vídeo. Eles não falam que são escolhidos pelo Deus deles, o Jeová, o demônio? Eles mesmos falam que são os santos na terra aqui, que o demônio escolheu. E eu vou mostrar que o pai não faz acepção. Pedro e Tiago, gente, eles falam a mesma coisa, tá? E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O demônio não escolheu o povo de Israel, gente? E eu vou te falar, essa língua hebraica nem existia, só passou a existir depois que o demônio invadiu a terra. A língua mais comum era o aramaico, tá? Dos árabes, tá? E você percebe que a história dos israelitas é que eles não tinham terra não, gente. Ele estava lá no Egito. Jerusalém não se chamava Jerusalém, era do povo gentil, conhecido como Salém. Até Davi invadir pelo subterrâneo, tá? Pelo esgoto, e matar lá os que estavam coxo, doente, que Davi odeia coxo. Espírito de Davi odeia doente, tá? Não é Jerusalém aqui não, tá? Ó. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Salém, que era dos jebuseus. Os jebuseus que eram os moradores da cidade. Pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la, mas Davi foi pelo esgoto. É Salém. Depois Davi muda o nome da cidade para Jerusalém, tá? Que era dos jebuseus de natureza. Nunca foi a cidade de Davi. Ele roubou essa cidade. Aí eu te pergunto, como é que as pessoas roubam a cidade dos jebuseus e querem voltar para lá falando que a cidade é deles? Que aquele lugar é deles? É muito óbvio, gente. Eles vieram aqui depois que a humanidade já estava aqui. Eles não tinham lugar na terra para ficar. Então eles roubaram essa cidade aí. Tá, gente? Eles roubaram essa cidade aí. Então eu mostrei que eles não tinham terras, né? Que a língua hebraica é de anjo caído e que os filhos do demônio são joio. O demônio pôs os filhos de Israel à prova no deserto por 40 anos. O demônio está tentando eles aqui. Eles não tinham terra. Olha onde eles viviam, no deserto. Como é que o demônio é o Deus de tudo, de todo esse mundo, e os filhos dele não têm nem lugar para morar? Porque o demônio é ladrão. O demônio é ladrão, assassino desde o princípio. Não é o diabo que vem para matar, roubar e destruir? Eu vou mostrar isso aí, que eles roubavam, tá? E o diabo mandava eles roubar. Ó, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. No deserto o demônio estava botando eles à prova lá. E olha só, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então o pai de Jesus do evangelho, ele não tenta ninguém, tá, gente? Já o demônio lá, tava pondo a prova lá. E o demônio também tentou Davi. O diabo foi tentado 10 vezes, cara, pelos homens. O diabo, ele fala que ele é o dono do ouro e da prata, mas os filhos dele não tinham nem lugar para ficar, porque essa terra não é deles. Esse povo foi o que lutou no céu contra o nosso mestre, tá, gente? Nós somos os que ficamos neutros, os gentios. Por isso que Jesus nunca se referiu nada aos gentios. Ele foi para os doentes que estavam adorando o Deus de Israel, gente. Aí Jesus, ele fala bem do gentio, falando que os sãos não precisam de médico. Os sãos são os gentios. Tudo que não é Israel é gentil, tá, gente? E você vê, cara, o diabo, ele mandando os profetas imundos dele, os filhos dele, o joio, a joiada aí, dele aí, nas cidades para fazer as cidades adorarem ele. É só você ver Nínive. Nínive é a cidade que foi destruída pelo demônio, mesmo aceitando adorar o demônio, o Deus de Israel, tá, gente? Pelo profeta Jonas do demônio, que foi lá na cidade lá e profetizou lá a destruição. Meu Deus, o demônio, o diabo vai destruir. O povo de Nínive ficou desesperado. Não faz isso não, Jonas, profeta do demônio. Nós vamos adorar o demônio também. O demônio não destruiu a cidade de Nínive, assim como ele destruiu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não quis, tá? Sodoma e Gomorra rejeitou adorar o demônio. Não, quero adorar o demônio, não. Ah, é? Vai cair fogo em vocês. O demônio Deus de Israel ensinando a roubar aqui, ó.
o joio, filho dele, que não tinha nada aqui nessa terra, eles chegaram depois, tá? Porque já tinha humanidade aqui, quando eles desceram, foram expulsos do céu, por lutar contra o nosso mestre lá no céu, tá? Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram e plantações de uvas que vocês não plantaram. O demônio tá dando para eles. O Deus de Israel tá falando assim para eles, gente. Vai lá na cidade lá, mate todo mundo lá, todos os homens, os menininhos, mas fica com as menininhas para vocês namorar, porque vocês são pedófilos. E fica com a casa lá para vocês. E o demônio tá ensinando eles a roubar o que não é deles. A eles morar lá na casa lá que eles não construíram, matar todo mundo. Entendeu? O Deus imundo de Israel aqui, ensinando a roubar. Esse estudo, pessoal, vocês não encontram em lugar nenhum, hein? É só lá no canal da Seita Nazarena, do irmão Ed, do Bruno, aí que você vai encontrar a verdade, tá? Que eles não te contam. Olha como nossa linhagem veio parar aqui na terra, gente. A gente ficou neutro no céu e se fizemos carne, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou. Jesus veio igualzinho nós. Ele veio lá da mulher. Aí na história do demônio é o seguinte, do Velho Testamento é tudo palavras demoníacas. O demônio, ele diz assim, e disse o demônio, Deus de Israel, façamos o homem à nossa imagem. Ué, mas o pai de Jesus, ele é poderoso demais. Ele não precisa de mais gente, mais anjos ou ajuda de ninguém para fazer nós não, espiritualmente. Agora o demônio, ele precisa, ó, façamos. Aí é a história do joio, dos filhos do capeta. Que ele vai lá, faz os filhos dele de barro para misturar aqui nesse mundo aqui o joio. O joio é parecido com o trigo, gente. Depois o demônio assopra o espírito maligno dele na narina dessa gente. Depois o que o demônio fala? Ele fala assim... o Caim vai ser um vagabundo e vai ficar andando aí pela terra aí. Ué, aí Caim, ele casou, teve filhos, né? Foi lá multiplicar com os seres humanos na terra, né? O Caim, o Cã. Então o joio, ele foi feito pelo demônio, gente, lá no Jardim do Éden lá. E depois o demônio invadiu a terra aqui para namorar os humanos, para aperfeiçoar o joio. Segundo o livro da Talmud dos judeus, o joio vinha com defeito, gente. Eles nasciam com chifre, com pata de cavalo, com pata de boi, com chifre, com escama. Aí vai lá transar com o humano. Aí o demônio viu que a experiência científica dele deu errado. Os filhos dele nasceram tudo chifrudo. Aí falou, viu os filhos do demônio, eu vou pegar esse versículo. Aí olha só, pessoal, aí os seres humanos estavam na terra já, ó, de boa lá. E tiveram filhas bonitas. Os filhos do demônio perceberam que as filhas dos homens eram belas. É por isso que Caim, quando ele foge, quando ele vai viver, a Bíblia fala, o Velho Testamento do demônio fala que ele vai viver sozinho. E Cã também parece que dá a impressão que ele vai viver sozinho. Não, gente, eles estão indo na caçada das mulheres humanas pra melhorar a genética. Fora que eles não tinham terra aqui nessa terra não, tá, gente? Eles estavam em um lugar chamado Jardim do Éden, deve ser as trevas do demônio lá. Eles estavam lá. Aí o próprio demônio expulsou essa gente de lá, jogou eles aqui na terra aqui, pra eles enganarem a humanidade. A primeira coisa que o demônio fala pro filho dele, o Moisés, é dar uma tabuleta lá pra eles ler. O demônio engana as pessoas assim, com o livro deles, do Velho Testamento. Lê aí, filhinho do joio. Lê aí, meu filhinho joio. Lê aí esse livro de magia negra da Cabala. Lê. E sabe o que significa Jardim do Éden, gente? Lugar de prazeres, lugar de sexo, lugar sexual, tá? Aí, ó, o demônio, ele fez das trevas o seu lugar oculto no livro de Salmos do Velho Testamento. Era lá que essa gente estava, no Jardim do Éden, nas trevas, no lugar de orgia. O demônio, ele tá falando dos seres humanos que estavam na terra aqui, tá, gente, ó. Aí ele tá falando pro joio, os filhos dele, isso aqui, ó. Não se deve permitir, vai lá, joio, não permita que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida. Porque eles tinham acabado, gente, de perder a salvação lá no céu. Eles acabaram de perder a salvação. Aí o demônio tá falando pros filhos dele que ele criou, o joio. Não permita, não. Não permita que eles tenham acesso à vida eterna, não. Para que eles não comam e vivam para sempre. É por isso que se levanta os filhos deles aí, os pastores, esses caras aí, para enganar. Aí o demônio, gente, ele tá dizendo aqui para os filhos deles, né?
Então lhes dei leis más e mandamentos que não produzem vida. O demônio está falando para os filhos deles, o joio, que ele deu leis más e mandamentos que não produzem vida. Todo aquele estatuto do demônio lá é perpétuo para o demônio, tá? Todo aquele ritual lá de matar criança, de ser pedófilo, de matar na pedrada. É isso aí que o demônio tá falando aqui. Ele deu essas leis aí para esse povo e para eles não terem vida. O evangelho é claro que nossa luta é clara contra o demônio Deus de Israel, tá? Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os demônios, principados, os capeta, as potestades, contra os dominadores desse mundo, os judeus, tá? Nossa guerra não é contra carne e sangue, não. Nossa guerra é contra os demônios, tá? Desse mundo aqui. Por que Paulo está falando isso em Efésios 6? Porque os judeus, os joio, os filhos do demônio, Deus de Israel, eles lutam contra carne e sangue desde sempre, desde que eles são filhos do demônio. Nosso mestre na cruz lá estava sangrando, né? Os apóstolos foram todos mortos a pedrada e deve ter sangrado, né? Eles têm que respeitar nossa religião e nossa fé, tá, gente? Senão é crime, tá? Eles perseguirem, perseguição religiosa, tá? É crime, tá? Então, 1 Tessalonicenses, Paulo está dizendo, foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, Jerusalém que mata todos os profetas do Pai Altíssimo. Agora eu pergunto, qual profeta do demônio morreu? Moisés, gente, morreu em Jerusalém? Não. Davi morreu em Jerusalém? Não. O Elias morreu em Jerusalém? Não. Ué, eles são tudo profeta do demônio? São tudo profeta. Agora, Jerusalém que mata os profetas. Qual profetas? O do Pai verdadeiro. Aí Paulo continua, né? E também os judeus, eles nos perseguiram. Eles sempre perseguem, gente. Sempre vão perseguir. Eles não deixam pregar o evangelho. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Eles desagradam ao Deus verdadeiro, tá? Mas vamos ver se pro demônio Deus de Israel eles agradam o demônio? Vamos ver se eles agradam, porque a obra deles são más? Então aqui no Evangelho de Jesus, do reino de Jesus, João 8. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então eles satisfazem o diabo? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então eles satisfazem o diabo, mas desagradam ao pai.